Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa primeira aula de sistemas operacionais. A gente vai trabalhar com essa disciplina teórica nesse semestre e depois no próximo semestre a gente vai trabalhar com a disciplina na modalidade prática, né? A ideia é essa por trás aí, tá? É, Sejam bem-vindos, né, a um novo semestre aí, a gente começar. As disciplinas, à medida que vocês vão evoluindo no curso, elas vão tomando essa proporção, né? Elas vão melhorando a questão de conteúdo, né? De complexidade, vocês vão evoluindo nesse sentido, né? O objetivo é vocês permear, né, por todas as áreas da computação, né? E sistemas operacionais é uma delas, né? Uma área bastante interessante. Sistemas operacionais, para você ter uma ideia, quando eu fiz sistemas operacionais, a gente pegou o código de um sistema operacional e na época o trabalho prático foi alterar, gerenciar a parte de memória desse sistema operacional. Então a gente teve que fazer uma programação, né, no código do sistema operacional para que ele cobrisse um determinado requisito lá. Agora eu já não lembro mais qual que era o requisito, mas a gente teve que fazer isso na época da graduação na faculdade, quando eu estava na faculdade, há 20 anos atrás, né? Formei em 2003, então já tem 20 anos já. Então a gente teve que trabalhar, mas a ideia é a mesma, né? Hoje em dia o sistema operacional ele funciona em background, né? A gente está mais preocupado com os aplicativos, com os programas, do que com o sistema operacional. Vocês concordam com essa afirmação minha? Eu concordo com o senhor, sim, com certeza. A gente quer usar o navegador, né? A gente quer usar o WhatsApp, a gente quer usar o Instagram, a gente quer usar o editor de texto, a gente quer usar o software financeiro, a gente quer usar, a gente quer executar um arquivo de áudio, a gente quer executar um arquivo de vídeo. Em termos de sistema operacional, não tem muito o que fazer, né? Na verdade, informática básica, por exemplo, você aprende ali alguns detalhes do sistema operacional para você saber onde estão os seus arquivos, né? E aonde estão os seus programas. Uma vez que você descobriu isso, né, o sistema operacional pouco importa, né? Eu, por exemplo, já usei os 3 principais sistemas operacionais na prática. Quais são eles? Na verdade, os 5 principais sistemas operacionais. Vou colocar aqui 5. Eu usei o Windows, aí eu usei o Windows XP, o Windows 10 e o Windows 11. Eu usei o Linux, que é um sistema operacional gratuito. A distribuição que eu usei durante mais ou menos uns 8 anos foi a distribuição Ubuntu, que hoje deve estar na sua versão 23. E eu utilizei o sistema operacional macOS, que é o da Apple, porque em 2010, 2011 eu comprei um Mac, aí eu saí do Linux e utilizei durante mais ou menos 6, 7 anos o macOS, que é o sistema operacional da Apple. Então eu posso falar um pouco sobre esses sistemas operacionais, porque eu já tive experiência prática de anos em cada um, né, usando cada um. E os outros dois, que é o Android, né, que é uma versão customizada do Windows com interface gráfica, né, e do iOS, que é o sistema operacional que roda no smartphone. E eu usei também um sistema operacional dos celulares da Nokia. Na época eu tinha lá quando começou os smartphones, eu usei um Symbian, que ele chama. Ele executava no sistema operacional
nos smartphones da Nokia. Então eu também tive esse contato por algum tempo com o Symia, né? Então essa é a minha experiência aí com sistemas operacionais, né? Windows XP, depois Linux por um bom tempo aí, depois Mac OS e hoje eu uso Windows 10, Windows 11. No meu notebook está o Windows 11 e no meu PC aqui eu tenho 2 computadores, está o Windows 10. Essa é a minha experiência, meu contato com sistemas operacionais. Isso é uma visão mais... Gente, qualquer hora vocês podem me interromper, fique à vontade. Isso é uma visão mais prática da coisa, né? Mas tem muita coisa envolvida no sistema operacional e aí a gente vai tentar passar isso para vocês, que é a gerência de processos, né? Como é que ele trabalha com os processos, que é a gerência de memória, como é que funciona, né? Que é o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, né? Interrupções, né? E tudo isso a gente vai estudar ao longo desse curso aqui, mas de forma teórica, né? Depois a gente vai... Eu sempre tenho uma veia um pouco prática, assim, né? Da minha situação, eu sempre tenho uma veia prática. Eu sempre trago exemplos práticos e vou tentar fazer isso mesmo sendo, né, aqui nessa disciplina, essa disciplina sendo uma disciplina teórica, mas eu sempre tenho, não sei, nas outras disciplinas vocês podem ter percebido isso, que eu sempre coloco aqui exemplos práticos, não fico só na teoria, só com a apostila, né? E é essa pegada que eu quero levar com vocês nesse semestre, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper aqui sem problema. Mas vamos lá, né? Começar aqui o capítulo 1 da apostila, que é o material que a gente tem de referência. Evidentemente que não é o único material, né, que está por trás. Está aí a definição do sistema operacional. É um programa, ou seja, é software, que atua como intermediário entre o usuário e o hardware. Esse usuário aqui pode ser a pessoa mesmo, né, o próprio usuário, ou podem ser aplicações usuárias, né, que utilizam o hardware por meio do sistema operacional. E tem por função gerenciar os recursos de hardware. É o sistema operacional que cuida do processador, é o sistema operacional que cuida da memória, é o sistema operacional que cuida do HD. César, de que forma que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui, ó, prático para vocês, né? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, abrir os arquivos aqui. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, ó, o gerenciador de tarefas aqui, no caso do sistema operacional Windows, né? Aqui os processos que estão em execução, né? É ele que controla esse gerenciador de tarefa. Aqui mostra bem, né? Vamos pegar aqui, né? Você tem aqui isso, beleza. Aí aqui você tem os processos em execução, né? Tá aqui, ó, os processos sendo executados aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o Adobe, eu tenho esse Flow aqui, que é um processo do Windows, eu tenho o próprio gerenciador de tarefas, eu tenho o Google Chrome, que está em execução, eu tenho o Visual Studio, que eu abri ele aqui, que é um software de programação, eu vou mostrar para vocês depois um detalhe nele. Esse Notepad++ aqui que está aberto. Esse aqui, por exemplo, eu posso finalizar ele. É um processo que eu finalizei. E aqui tem o Windows Explorer, que é o de pastas, né? Que é esse aqui, ó. Esses são os aplicativos que estão em execução. E aí você tem uma série, para esses aplicativos aqui estarem em execução, você tem uma série de processos que executam em segundo plano. 118 processos sendo executados em segundo plano, né? Só mostrando para vocês que o sistema operacional gerencia os processos da máquina. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Beleza. Então é uma das funções dele, né? Aqui, ó, ele também gerencia essa alocação de memória, né? Então aqui, por exemplo, a memória aqui é ele que cuida. Então eu tenho aqui nesse exemplo, né, uma alocação de memória
de 11.6 aqui gigabytes, né, compactada, está dando esse 7.9 aqui em uso e está disponível aqui aproximadamente 8 gigabytes, né, de memória. E aí ele tem os slots de memória aqui, ó. Eu tenho 2 slots, né, de 4 e a velocidade da memória aqui de 2400 MHz, porque já é uma memória DDR4 que a gente chama, né? A minha máquina já utiliza uma memória já de uma performance melhor, né? Então tá aqui essa especificação da memória que o sistema operacional Windows cuida. Também disco rígido aqui, ó, disco rígido, um SSD que eu tenho nessa máquina, ele cuida, né? Que é esse Kingston aqui, e ele cuida também de um HD que eu tenho nessa máquina, manda alguns vídeos. Ele tem um HD aqui disponível, né? Ethernet, mostra aqui essa placa de rede com o IP, com o endereçamento e a troca de dados que está acontecendo aqui, né? Ele mostra essa questão aqui relacionada à Ethernet. Aqui tem também a GPU, que é a parte gráfica, né? Então, essa parte de processamento de vídeo, né? GPU é Graphic Process Unit. Ele também aqui está tomando conta, né? Faz parte de uma das tarefas do sistema operacional. Uma visão geral do que o sistema operacional faz. Um pouco mais de informação sobre o HD, ó, depois vocês acessam aí na máquina de vocês. Tem aqui, por exemplo, criar e formatar partições, né? É o sistema operacional que tem a função de fazer esse processo aqui, ó. Demora um pouco carregar as partições, mas é a função dele gerenciar essas partições do disco, né? Deixa eu só carregar ali, tá carregando aqui, tá demorando um pouco. Não sei por que não, mas já era para ter dado certo. Vamos ver se até o final da aula ele mostra os discos, né? Tá carregando aqui, ainda não deu certo não. Que é esse gerenciamento de disco. Então, além das tarefas dos programas, ele cuida dessa parte do disco. E aqui ele vai, carregando as configurações aqui. Mudou o status aqui pelo menos, né? Vamos ver se vai mostrar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai carregando aí, depois a gente volta para cá. Não tem problema. Voltando aqui para o nosso contexto, então os sistemas operacionais têm função de gerenciar os recursos de hardware disponível, fornecendo ao usuário um ambiente conveniente e eficiente para executar seus programas, né? Aí aqui tem uma ilustração do funcionamento do sistema operacional, né? Você tem os usuários, esses usuários aqui eles se dividem entre programadores e analistas que utilizam recursos do sistema operacional, usuários mesmo, que é o usuário fim, e tem os aplicativos, né? E aí você tem um sistema operacional que faz o meio de campo entre esses usuários e o hardware, né? Essa aqui é a ideia geral aqui. Um sistema operacional pode ser enxergado como um alocador de recursos. O sistema de computação possui vários recursos de hardware e software. Tempo de CPU, espaço em memória, espaço de armazenamento de arquivos, dispositivos de entrada e saída que precisam ser gerenciados para a execução das tarefas, né? Então tá aí o sistema operacional atuando. Tais recursos são alocados pelo sistema operacional a usuários e programas. Por exemplo, eu tenho um programa que quer acessar o HD da máquina. Então esse meu programa tem que conversar com o sistema operacional e o sistema operacional dá acesso ao HD da máquina. Aí eu tenho um software que ele precisa de comunicar com a placa de rede. Beleza, então esse meu software, né? Eu vou criar ele, esse meu software vai comunicar com o sistema operacional que vai comunicar com a placa de rede, né? Essa aqui é a ideia. Então é assim que funciona. Ele funciona como um intermediário entre o
Os usuários, que consiste de software, usuários fins e aplicativos, né, e ambientes de programação com o hardware da máquina. Continuando aqui, o sistema operacional também pode ser visto como um programa controle, tendo em vista que vários dispositivos de entrada e saída e vários programas de usuário necessitam ser controlados. O sistema operacional controla a execução de tais programas e dispositivos de forma a evitar erros e uso indevido de recursos, né? Ele faz esse tipo de controle também, né? Continuando aqui, funções básicas do sistema operacional, né? Entre as diversas funções que um sistema operacional pode desempenhar, podemos destacar duas funções básicas, que é a facilidade de acesso a recursos do sistema. César, o que é isso? Né? O que é esse acesso a recursos do sistema? Né? Usuário, sistema operacional, hardware. Vou dar um exemplo para vocês prático aqui. Ó. Eu criei um software aqui, a linguagem de programação aqui é C#, tá? O que esse software faz? Rapidamente aqui, a ideia, a sintaxe aqui do software não precisa ficar preocupado não, tá? Em linhas gerais aqui eu estou usando umas bibliotecas que eu preciso, esse namespace aqui é uma modularização do meu software, aqui começa meu software e essa aqui é a minha função principal, que a gente chama de main. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo todas as linhas do arquivo teste.txt e faço uma estrutura de repetição para mostrar todas as linhas desse arquivo. Aí eu vou executar esse programa. Olha lá, ó. Esse programa executou essa tela preta aqui, porque é um programa sem interface gráfica, é um programa que a gente chama de linha de comando, né? O console também, né? É um programa do tipo console. Ele mostra o conteúdo do arquivo. Então, se eu vier aqui e pegar esse arquivo aqui, ó, aqui, ó, aqui, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Esse arquivo, ele tem essas linhas aqui, né? Então, peraí, escrever aqui nesse arquivo César Francisco de Moura Couto, meu nome completo aqui, né? E eu mando salvar, eu volto aqui na execução do meu programa, né? Por exemplo, ó, César Francisco de Moura Couto, eu fecho aqui e vou executar novamente o meu programa. Agora ele vai mostrar o que está impresso lá, né? Vamos deixar ele executar aqui. Olha lá, ele mostrou que está dentro do arquivo. Então, o que esse meu programa fez? Ele usou o sistema operacional para pegar um arquivo, ler o arquivo, ler as linhas do arquivo e mandar o conteúdo desse arquivo para uma tela preta. Então, o meu software comunica, não é com o arquivo diretamente. Essa instrução aqui que eu estou dando, essa linha de comando aqui, ela vai comunicar com o sistema operacional que vai carregar os bytes daquele arquivo para mim, né? Porque um arquivo é um conjunto de bytes, ó. Se eu for no HD da máquina aqui, ó, clicar com o botão direito nesse arquivo, aqui, ó, são 31 bytes. Esses 31 bytes aqui que eu tenho de arquivo, né? Esses 31 bytes aqui é lido nessa chamada, mas essa chamada ela é feita dentro do sistema operacional. Aí quem criou essa rotina que a gente chama aqui fez toda essa comunicação com o sistema operacional para facilitar a vida do programador, né? Então o programador só chama ela e ele faz tudo por debaixo dos panos lá e traz na forma de caracteres o conteúdo do arquivo. Entendeu a ideia? Alguma dúvida?
Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, tem mais gente aí na sala. Tranquilo? Posso continuar? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Não, eu só quero mostrar aqui Muito tranquilo. que esse software aqui, ó, esse é um programa que eu fiz, né? E ele comunica com o HD, né? E essa comunicação, ela é feita, eu só quero dizer aqui que ela é feita via sistema operacional. Então, ó, na hora que eu executo o programa, ele está aqui, ó, ele mostrou o conteúdo do arquivo. Dentro do arquivo tem esse texto, né? Por exemplo, se eu repetir aqui 5 vezes aqui dentro do arquivo e executar o programa, ele vai mostrar lá 5 vezes, porque eu coloquei esses 5 textos lá dentro do arquivo. Para isso dar certo, o que eu quero mostrar aqui, o objetivo aqui é o seguinte: para isso dar certo, tem que ter o sistema operacional. O sistema operacional é que vai indicar o caminho lá no disco, né, para eu poder pegar o arquivo e ler esse arquivo e o conteúdo desse arquivo. É isso que eu quero dizer. O meu software não faz isso. Eu não estou indo aqui nesse código aqui lá no HD da máquina, não. Quem faz isso para mim é o sistema operacional, né? Então é isso que eu quero explicar, que essa comunicação com o HD para pegar o arquivo teste.txt, ela é feita com um cara intermediário. Que cara é esse? O sistema operacional. Beleza? Beleza. Ficou mais claro agora? Ficou sim. Beleza, e essa aqui é a ideia. Então, estou mostrando um exemplo prático aqui de comunicação com o sistema operacional, né? Isso pode acontecer também em qualquer outra linguagem, né? Eu estou dando esse exemplo aqui em C, né? Mas eu poderia, por exemplo, ó, eu não lembro o código de cor aqui, mas eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, read file in C, né? Então eu peguei um código aqui, está na internet aqui, né? Como que eu faço para ler um arquivo em C? Aqui mostra, aqui ó, em C já é um pouco diferente, né? Aqui, ó, tem esse código aqui, ele faz isso, né? Deixa eu pegar esse código. Peguei na internet um código ali. Vou abrir um outro software de codificação, que é o CodeBlocks aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai abrir, né? Porque minha máquina está bem lentinha. Com esse Google Meet com o OBS executando, tende a sobrecarregar a máquina, né? Ver se ele abriu aqui. Está carregando aqui, tentando carregar, né? Ah, carregou. Beleza. Então, ó, vou criar um arquivo aqui, .c, né? Um arquivo de teste. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com outro exemplo agora, né? Usando uma outra linguagem. Vou salvar lá junto da minha pastinha, né? Programa 1.c. Beleza. Tá aí, ó. Ah, vou copiar o código inteiro aqui, né? Copiei só parte do código. Olha lá. Então vou lá pro Drive aqui, ó, beleza. Vou tirar esses comentários aqui, vou dar um zoom aqui. Peguei um código da internet aqui, mas aqui já deu para eu entender, ó, que eu vou abrir esse fopen aqui, vai abrir o arquivo, né? Simplificar aqui. Aqui tem um do while. A gente não viu do while não, mas a gente viu em Visualg, né? Que é um semelhante a esse do while aqui.
códigozinho aí, ó, tranquilo. Juntei ele aqui só para facilitar, né? Aí o arquivo aqui que eu quero abrir, eu vou colocar o mesmo caminho dele aqui, ó. Ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Beleza. Vou salvar esse arquivo, né? Beleza. Deixa eu só compilar ele aqui para ver se ele vai compilar, se não vai ter erro nenhum. Ah, beleza. Esse barra aqui não aceitou não, tem que ser barra. 2 barras aqui. Deixa eu ver se é isso. Talvez pode ser. Deixa eu dar um build aqui. Beleza. Então, ele compilou, né? Agora eu vou. Não deu erro. Espera aí. Aí. Build. Isso. Agora eu vou executar. Aí, ó. Ele fez o mesmo processo, né? Ele só não conseguiu. Aí tem um problema de encoding aqui, que é de codificação, que na hora dele pegar o acento no meu nome, né? Aqui, ó, ele não conseguiu pegar, né? Então tem um problema aqui de encoding que a gente chama. Agora, se eu tirar o acento ali, ele não deve ter mais problemas, né? Então é um código em si aí que lê o conteúdo de um arquivo, né? Esse código ele precisou do sistema operacional da mesma forma, né? Da mesma forma que aquele outro código, né? Então, mesmo numa linguagem de mais baixo nível, né? C é uma linguagem de alto nível, mas em comparação com C# é uma linguagem de mais baixo nível. Você pode observar que ele vai abrir o arquivo, pegar o conteúdo, imprimir o conteúdo, né? E vai fazer isso tudo usando o sistema operacional, né? Essa aqui é a ideia. Beleza? Na hora que eu executo, ó, esse programinha aqui está sendo executado. Pode comentar, viu, gente? Se tiver qualquer dúvida, algum comentário, pode fazer. Estou à disposição. Aqui, ó. Esse cara é aquele cara aqui, ó. Né? Tá usando 6.6 megabytes de memória aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. E aquele outro que está sendo executado é esse aqui de baixo. Deixa eu só permitir algum aluno entrar aí. Espera aí, rapidinho. Então, esse é um código aqui, beleza. Iris, seja bem-vinda. Então, tá aí a representação. Só para ilustrar o que é o sistema operacional faz, né? Ele é que permite esse fopen funcionar. Ele é que permite esse file.readAllLines funcionar, né? Beleza? Ele é que permite você ler o arquivo, o HD. Então, o sistema operacional faz esse processo. Por exemplo, a placa de rede, ele é que controla, né? Você tem aqui, ó, no meu caso aqui, ó, a placa de rede, ó. Voltei aqui. Opa. Aqui do lado, alterar opções do adaptador, né? Aqui eu tenho a placa de rede em funcionamento. Se eu desligar a placa de rede aqui, por exemplo, eu não converso mais, a nossa aula não vai funcionar, né? Mostra, isso aqui é sistema operacional, ó, conexões de rede é ele que gerencia, né? Essa aqui é a ideia. Microfone é um hardware que está na máquina, é ele que gerencia. Quais são os dispositivos que ele gerencia, César? No Windows aqui, ó, você vai em painel de controle, aí você vai aqui em hardware, aí você vai em gerenciador de dispositivos, aí você tem uma lista de dispositivos que o sistema operacional controla, que é essa listinha aqui, ó, né? Então tem os adaptadores de rede. Por quê? Porque num notebook você pode ter várias placas de rede, né? Você pode ter uma placa wireless,
Você pode ter uma placa, por exemplo, Bluetooth, que é um tipo de placa de rede. Se for um tablet, por exemplo, você pode ter uma placa de rede, um smartphone, por exemplo, né? Ou tablet. Você pode ter uma placa de rede 2G, 3G, 4G, 5G, né? Então, Wi-Fi, além disso, você pode ter uma placa de rede Wi-Fi. Então, esses adaptadores de rede, ele é que gerencia. Você tem aqui os adaptadores de vídeo, né? Você tem aqui esse componente de software, não sei o que é, mas aqui, pelo que eu entendo, tem a ver com a CPU, tá? Porque aqui ou é com a GPU ou com a CPU, né? Você tem aqui, por exemplo, pegar aleatório aqui, porque senão fica muito denso aqui. Pegar aqui, por exemplo, ó, controladores de som, vídeo, né? Ele que gerencia. Então, ó, tem aqui um cara aqui que é o áudio, eu tenho um cara aqui que é a minha webcam, que é essa HD Pro webcam, eu tenho um outro cara aqui de áudio, né, que é esse Synaptics HD áudio aqui, né? Então isso é controlado pelo sistema operacional. Então se vocês forem aí no Windows de vocês, quem usar o Windows, tem esse controle, ó, unidade de disco, eu já falei, processadores. Tem outras portas mais antigas, essa porta COM e essa porta LPT, tem alguns computadores que tem ela, né? Comunicação com a impressão, ele gerencia, né? Então, o sistema operacional aí é bastante, todo o hardware que tem na máquina ele controla, e ele tem que identificar o hardware, né? Quando tem algum hardware que ele não sabe o funcionamento, aí aqui fica uma exclamação ou uma interrogação, né? Que ele não sabe o funcionamento, ele não consegue saber como que aquele hardware funciona. Aí todo cara que cria o hardware, ele tem a responsabilidade de também criar o software que fala para o sistema operacional como que aquele hardware funciona, né? Vou te dar um exemplo. Eu criei um hardware aqui via USB, né? E esse meu hardware ele emite 10 tipos de som. Estou dando um exemplo aqui. E aí o sistema operacional ele tem que saber como que esse hardware funciona. Aí eu que desenvolvi o hardware, eu tenho que fazer a parte do software, que vai falar para o sistema operacional como que aquele hardware funciona. E aí o sistema operacional conversa com esse softwarezinho. Esse softwarezinho que faz o hardware funcionar é o que a gente chama de drivers. Não é drive não, drivers, que é o com R no final. Os drivers é que fazem o hardware funcionar. Quem fabrica os drivers? Os fabricantes de hardware, né? Sem eles não é possível a gente fazer o hardware funcionar, né? Essa aqui é a ideia. O sistema operacional ele tem que saber como que o hardware funciona, né? Mas quem fabrica o hardware é, por exemplo, o HD. Quem fabrica o HD é a Samsung. Quem fabrica o HD é a Seagate ou é a Maxtor, né? Beleza, cada um fabrica o HD, mas e o hardware e o software? Cada um tem que fabricar o seu software que faz aquele hardware funcionar. É igual impressoras, né? A impressora da HP, tem a impressoras, né? Por exemplo, tem uma Brother, que é uma marca muito utilizada. Tem impressoras do tipo Rock, a marca dela chama Rock, R-O-C-H. Tem Xerox, né? Essas impressoras, elas têm um software que faz elas funcionar. Hoje em dia, com a evolução dos sistemas operacionais, eles já criaram essas bibliotecas de drivers, né? Então você pega uma impressora, adiciona no computador via USB,
ou via rede, não necessariamente tem que ser USB. E aí ele automaticamente já pega o hardware, o software dela e já faz ela funcionar, né? Então o sistema operacional já sabe, já tem essa base de dados para poder fazer o hardware funcionar. Então acontece muito de você plugar um hardware e ele já funcionar, né? Acontece também, às vezes, o próprio hardware tem lá internamente dentro dele o software e na hora que você pluga, ele já comunica com o sistema operacional e já faz o hardware funcionar. Então, você não precisa de instalar nada. Tem alguns que você precisa de instalar, tem outros que não precisam de instalar. Por exemplo, uma placa de vídeo. Se você gosta aí, por exemplo, de jogar, você vai precisar de instalar o driver dela, né? Porque senão você não vai conseguir utilizá-la. Então você tem que ir lá no site do fabricante e baixar o driver daquela placa de vídeo, né? Assim que funciona. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Posso continuar? Qualquer coisa vocês me respondem aí, tá? Então vamos lá, voltando aqui na nossa apostila, então ilustração aí do sistema operacional. Então, isso tudo para ilustrar, né, essa imagem aqui. Usuário, sistema operacional e hardware. O hardware é o HD nesse caso aí. O teste.txt está aqui, né? O usuário é o meu app que eu fiz, meu aplicativo console aqui em C. Eu fiz ele conversou com o sistema operacional que foi lá, buscou o teste.txt que está aqui no hardware, que são os bytes do hardware, pegou esses bytes, me deu os bytes e eu imprimi esses bytes na tela. Foi isso que eu fiz, né? Então, além aqui, ó, de acesso a recursos do sistema, o sistema operacional compartilha de forma organizada algum recurso e protegida algum recurso. Em sistemas em que os usuários compartilham os recursos do sistema de computação, é necessário que tal compartilhamento seja feito de forma organizada e protegida. Por exemplo, em uma impressora compartilhada, deverá haver algum controle para evitar que a impressão de usuário interfira nas demais. Então, ele faz essa organização, nesse exemplo que ele deu aqui, de coisas que devem ser impressas, né? Outro exemplo é a utilização do processador, que deve ser distribuída de forma equitativa entre os processos do usuário. Gente, é engraçado isso aqui. Hoje em dia, quando você tem como você contratar um servidor, quem aqui já teve alguma experiência em relação a isso? Eu tenho uma máquina na nuvem, eu contratei um servidor, né? Alguém aqui já fez esse tipo de coisa? É caro, é tipo assim, uns 200, 250, 300 reais por mês. Depende do sistema operacional que vai ter lá. Mas em linhas gerais, você tem lá uma máquina muito potente e que você tem vários usuários acessando recursos daquela máquina, sabe? E aí cada usuário executa um grupo de processos. E aí quem gerencia isso tudo é o sistema operacional. Bem interessante essa questão, né? Então é isso que ele quer dizer aqui com compartilhamento de forma organizada e protegida. Beleza? Algum comentário? Tranquilo? Vou tocando aqui, qualquer coisa vocês dão um grito aí. Máquinas de níveis. A linguagem nativa de um computador é, em geral, uma linguagem binária de máquina, né? Por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Eu criei esse programa aqui em C. Esse aqui eu entendo, por mais que esse código aqui tá todo em inglês e tal, mas isso aqui é para o ser humano entender. O computador não entende esse código aqui não. O que acontece? Ó, vou mostrar para vocês.
Quando eu compilei esse código, aí o processo de compilação vocês já sabem, porque a gente já teve, né, algoritmos 1, né? Ele gerou esse arquivinho aqui, ó, p1.exe. Se eu vier aqui e abrir esse arquivo, olha lá, eu não compreendo esse arquivo, tá vendo? Não tem como eu entender o que esse arquivo significa. Por quê? Porque ele é um conjunto de bytes. Nenhuma informação aqui faz sentido para mim, tá vendo? Ele não é um conjunto de caracteres, eles são bytes. Nada aqui faz sentido para mim, tá? Beleza. Esse arquivo aqui, o p1.exe, ele está na linguagem de máquina, né? Então, se eu pegar aqui, ó, voltando para o nosso contexto, né? Esse arquivo P1 aqui, ele é um arquivo que a gente chama de arquivo binário. Esse arquivo aqui, o computador entende. Esse ponto C, o ser humano entende. Aí o que ele está querendo dizer aqui nessa parte da apostila é exatamente isso, ó. A linguagem nativa de um computador é, em geral, uma linguagem binária de máquina, que é aquele exe lá, ele entende aquele exe, de difícil entendimento pelos seres humanos. Por ser muito próxima da máquina, é classificada como linguagem de baixo nível, ao passo que as linguagens mais sofisticadas e mais próximas do ser humano são classificadas como linguagem de alto nível. Então, é esse programa aqui, ó, em C. Eu escrevi ele numa linguagem de alto nível. As instruções aqui, o ser humano entende. Ah, file, isso aqui é arquivo. Fopen, open é de abrir o arquivo. Do, faça, enquanto não for EOF, fim do arquivo. End of file, esse EOF aqui. Close, fecha o arquivo, né? Return 0, indicando que está tudo ok. Então, esse tipo de coisa, por mais que ainda esteja aqui em códigos e etc., o ser humano entende. O computador não entende isso, né? Ele entende o exe lá que a gente não entende. Só para ilustrar, né? Então, seguindo aqui, ó, os computadores entendem apenas programas feitos em suas linguagens nativas. Os seres humanos não entendem, no entanto, podem elaborar programas em linguagens de alto nível, mas quando um programa é feito numa linguagem de nível mais alto que a do computador, ele não poderá executar diretamente. E, para tanto, deve ser traduzido. O que foi feito aqui foi uma tradução do ponto C para esse cara aqui, que é o exe. Essa tradução a gente chama ela de compilação, tá? Então, eu peguei o meu programa em C, compilei ele e gerei o meu executável. Tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Aí, ó, ele só complementa aqui que a tradução de um programa consiste na geração de um novo programa com instruções em linguagem de máquina, que foi o que foi feito ali no exemplo, né? Então, ó, os meus aplicativos estão aqui, esses utilitários fazem parte aqui do sistema operacional, mas eles estão um nível acima, tá? Essa questão aqui de utilitários, a gente vai ver o que são esses utilitários. Mas aqui está a linguagem de máquina, né? Ou microprogramação, que acessa dispositivos físicos. O hardware é essa combinação aqui, né? Então, isso que ele quer dizer em relação a isso. Beleza, continuando na nossa apostila aqui, no capítulo tipos de sistemas operacionais. Bem interessante isso aqui, ó. Sistemas operacionais relacionam-se com a evolução do hardware e com as aplicações suportadas por eles, né? Existem aí 3 tipos: os monoprogramáveis, ou também monotarefas. Pois não? Os multiprogramáveis e os multiprocessadores, né? Os monoprogramáveis
Era lá os antigões, né? Os primeiros sistemas operacionais, né? Como é que funcionava, né? Os primeiros sistemas operacionais eram voltados para a execução de apenas um único programa. Então, você ia lá, rodava o seu programa dava um resultado, acabou. Ele só fazia isso, ele executava um programa por vez. Aí, só para ilustrar, né? Acho bem interessante essa tela aqui, eu sempre uso ela. Ó, eu estou executando aqui 15 programas mais 111. Então, eu estou executando, para dar essa aula aqui para vocês, né, 126 programas hoje. O Windows 10, que é o que eu estou utilizando aqui, ele é monoprogramável ou ele é multiprogramável? O que vocês acham? Multitarefas. Ele é monotarefa ou ele é multitarefa? O que vocês acham? Alguém me ajuda aí? Ninguém não? Ele é multitarefa. Eu estou executando 126 tarefas, ó. Então ele é totalmente multitarefa, né? Então ele permite fazer isso. Antigamente não. Antigamente era um programa por vez, né? Vocês foram evoluindo. E aqui, ó, voltando aqui, sistemas monoprogramáveis ou monotarefas são aqueles em que é executado por vez um único programa ou uma única tarefa. Então, ele não permite isso. Esses computadores aqui da década de 60, década de 50, 60. Na verdade, 50, 60 eles já eram multitarefas, né? Aí ele está ilustrando aqui, você tem um programa que usa memória, você usa a CPU, né? Unity Central Processing, aqui esse é o UCP, que é a nossa CPU, né? Unidade Central de Processamento. E você tem os dispositivos de entrada e saída. Então, só uma ilustração. E você tem os multitarefas ou multiprogramáveis, né? Os multiprogramáveis permitem um compartilhamento de recursos computacionais entre diversos usuários e aplicações, permitindo sua execução concorrente. Então, você pode executar... O que é isso? Execução concorrente. É ao mesmo tempo, né? Você pode executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Exemplificando aqui, né? Eu estou executando aqui 113 programas, né? Que eu chamo aqui de processos em segundo plano, mais 15. Então, 128 programas, né? Então, tá aí a ilustração. Aqui ele mostra como que seria essa tela, né? Você tem vários programinhas executados de forma concomitante, né? Ou concorrente, né? E aí, o sistema operacional gerencia isso aqui tudo. Ele tem que cuidar do dispositivo de entrada e saída. Ele tem que gerenciar a memória, porque cada programa vai executar de uma vez e eles ficam armazenados em memória. E ele tem que controlar o compartilhamento da CPU, porque a CPU executa, né? E cada programa tem que ser julgado lá dentro da CPU, tirado, o outro colocado, depois tirado, o outro programa colocado. Só que a gente não percebe isso aqui, né? Na execução, ela é tão rápida essa troca que se eu tiver uma CPU só, eu nem percebo, né? Esse chaveamento. Ora esse programa executando, ora esse, ora esse, ora esse. Eu não percebo isso. O sistema operacional faz isso, né, tranquilamente. E ainda você tem os sistemas operacionais, né, que executam em múltiplos processadores, né? Sistemas com múltiplos processadores caracterizam-se por possuir duas ou mais CPUs interligadas. Aí vai depender do processador da máquina, né? O sistema operacional tem que funcionar dessa forma também. E aí ele vai pegar, por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu consigo realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque aqui eu tenho um core
core. Então, 4 core. Core que a gente fala é núcleo de processamento. Aí eu pego a tarefa 1, jogo no primeiro core, a tarefa 2 no segundo, a tarefa 3 no terceiro e a tarefa 4 no quarto. Então eu consigo executar as 4 tarefas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui na minha máquina, né? Se você observar aqui, ó, na minha CPU aqui, ela tem 4 núcleos, 4 cores, né? E esses 4 cores estão sendo utilizados, né? Por exemplo, aqui eu estou com uma taxa de CPU de 100%. Então, eu estou executando bastante coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu estou utilizando 100% da minha CPU e todos esses cores estão sendo executados. Ah, eu falei de... aqui, ó, porque aqui tem outros, além dos aplicativos aqui, ó, eu não coloquei todos não, tá? Tem esses de segundo plano e aqui embaixo deve ter mais, ó. Aqui, ó. E tem os que são do Windows. Falei errado, tá? Os de segundo plano são os que eu instalei, né? Por exemplo, esse Topaz aqui, ele foi instalado. O SQL Server, ele foi instalado por mim, né? Ele tem alguns processos aqui que estão... Esse Power Toys aqui foi executado para mim. Esse MySQL aqui foi instalado por mim. Eles estão executando em segundo plano, né? E além disso, tem os que compõem o sistema operacional. Então, o Windows, só o Windows tem 100 processos. Então, aquela informação que eu falei de 116, depois mais os 11, 115, mais os 11 que eu estava executando, daria lá 126. Não é só isso, porque eu tenho mais 100 aqui que é do Windows. Aonde que eu percebi isso? Aqui, ó. Eu tenho 252 processos sendo executados, né? Depois a gente vai aprender o que são threads, que cada processo ele pode ter internamente múltiplas threads. Depois a gente vai ver isso conceitualmente, tá? O que são as threads? Mas em linha geral, threads são tipo subprocessos, processos menorzinhos, tá? E desses 252 processos eu tenho aqui 3.240 threads sendo executadas, né? Então essa que é a ideia aqui, ó. Você vê que está topada a minha CPU está 100% de utilização e o meu computador não é um computador tão ruim aqui não, né? Assim, é um i5, 7ª geração, hoje já está na 10ª. Como é que você olha a geração do processador aqui, ó, esse númerozinho aqui? Se for 11.000, tá bom, porque é um i5, 11ª geração. Se for 10.000 aqui, é um i5, 10ª geração, né? O clock do meu processador também é bom, 2.7 GHz. Então a minha máquina não é uma máquina ruim, né? É uma máquina mais antiga, já tem uns 4 anos que eu tenho, porque aqui ele está na 7ª geração, né? Mas só mostrando para vocês que está sendo executado 249 processos aqui, né? É muita coisa. Esse sistema é multitarefa, né? E também multicore, multiprocessador. Tem vários processadores sendo executados, né? Deixa eu ver aqui, exibição resumida. Ah, tá. Não. Que era mais completa mesmo. Depois a gente pode fazer uma análise mais detalhadas sobre essa questão aqui do processador, né? Ver aqui, acho que aqui também esse aqui dá uma ideia melhor, né? Esse monitor de recursos aqui dá uma ideia melhor de divisão aqui, né? Por exemplo, cada um desses processos aqui tem um identificador. Até a calculadora está aberta aqui, ó. Cada umzinho desses processos aqui tem um identificador, ele tem uma descrição, né? Aqui, ó. Cada um deles tem uma descriçãozinha. Esse PID aqui a gente chama de Process ID, que é o identificador do processador, né? Se eu ordenar por ele, ó, vamos ver aqui. Por exemplo,
o ID 4, ó, é o primeiro que existe, né? Ele é o kernel do sistema operacional, né? Que é o kernel do Windows. O que é o kernel? O kernel é o processo, é o coração do Windows, né? A gente chama de kernel, tá? Qual que é o kernel do Linux? É aquele software que é o coração do Windows, né? Depois ele tem outros módulos, né, que fazem parte do Windows, que também é executado. Por exemplo, a Registry. A Registry é um dos processos que são executados, né? Esse Service Hub aqui também né? Então tem outros processos aqui que o init aqui, esse service são processos que são executados pelo sistema operacional. Mas aqui mostra bem para a gente, né? Cada um desses processos, né? E essas threads aí que ele executa. Por exemplo, olha o kernel. O kernel é um processo que tem 179 threads, né? Olha o Google Drive. O Google Drive é o que eu executo. Eu estou executando 296 threads, né? Eu tenho aqui 4 Google Drives. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu tenho 4 contas aqui, né? E essas contas aqui estão utilizando 297. O Google Drive hoje ele usa muito recurso da minha máquina aqui, né? Então aqui todos aqui utilizam muito, né? Enfim, essa aqui é a ideia da utilização dos processos, uma visão geral dos processos, né, desse computador. Beleza? Ficou claro? Continuando aqui, só para a gente finalizar esse capítulo, né? Os sistemas com múltiplos processadores, deu um exemplo que o meu é um múltiplo processador, né? E aqui ele já acaba esse capítulo, né? Da onde que ele se baseou, né? Essas referências aqui finalizam, por exemplo, sistemas operacionais modernos do Tannenbaum, né? Ou também ele se baseia, né, nessa bibliografia aqui, né? Ou esse é Fundamentos de Sistemas Operacionais do Silberschatz, eu não sei como é que pronuncia direito não, né? Essa aqui é a ideia, beleza, gente? Então essa é a nossa primeira aula. Eu vou finalizar a gravação aqui para não ficar grande e vou tirar dúvidas dos alunos que estão online aqui, assistindo online, beleza? Deixa eu só fechar aqui, interromper a gravação.